Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. Bom, no último vídeo eu mostrei para vocês como é que a gente liga a nossa IHM no TPW04. Então para isso eu utilizei um protocolo próprio do TP. Então para facilitar a identificação aí daqui para frente, eu vou chamar esse protocolo de TP Bus. O nome não é esse, mas só para a gente diferenciar esse protocolo dos outros que eu vou mencionar aqui. O protocolo de comunicação é como se fosse a nossa linguagem, né? Então se o TP ele fala essa língua aí chamada TP Bus e a IHM também fala essa mesma língua chamada TP Bus, os dois conseguem trocar dados entre eles. Mas eu posso querer inserir outros equipamentos nessa rede, por exemplo, o inversor de frequência, o nosso CFW500. Então eu já mostrei em outros vídeos, o CFW500 ele não possui esse protocolo TP Bus, ele possui o protocolo Modbus incorporado. Então é uma outra linguagem de comunicação. Então se eu tiver uma rede como essa, ou seja, eu estou utilizando TP Bus num equipamento e o Modbus em outro, eu não consigo fazer essa comunicação funcionar. Então eu precisaria o quê? Padronizar essa rede. Ou fazer todo mundo comunicar no TP Bus, ou fazer todo mundo comunicar no Modbus. Essa rede TP Bus aí é uma rede exclusiva do TPW04. Então é mais fácil fazer o contrário, né? Fazer todo mundo comunicar na rede Modbus, que é um protocolo aí aberto, um protocolo amplamente utilizado entre vários fabricantes, inclusive pelo TPW04. Bom, para fazer essa rede funcionar, eu tenho duas opções, né? Primeiro seria padronizar todos os equipamentos, incluindo o TP aqui, com um único protocolo de comunicação comum a todos eles, que nesse caso seria o Modbus. Uma segunda solução que eu poderia adotar seria justamente separar as duas portas de comunicação. Então eu posso manter a COM2 aqui comunicando com o TP através do protocolo TP Bus, e eu poderia adicionar uma segunda porta de comunicação, que é a COM3, que está disponível aqui na maioria das IHMs, e adotar que a COM3 vai comunicar com o protocolo Modbus, protocolo diferente aqui do TP. A primeira solução que eu apresentei, a vantagem é que a instalação elétrica é bem mais simples, né? Porque eu tenho um único cabo de comunicação passando aqui por todos os equipamentos. Já nessa segunda solução, eu teria duas redes aqui, né? O dobro de cabos sendo utilizado. E também, dependendo do modelo da IHM que você estiver utilizando, ela não vai ter duas portas de comunicação, ela pode ter apenas uma, né? Então, se você tiver apenas uma porta de comunicação, obrigatoriamente você tem que passar para essa solução aqui, né? A solução aqui da esquerda. E nesse vídeo, meu foco vai ser mostrar justamente como é que a gente faz a comunicação através do protocolo Modbus, né? Então, nós vamos deixar de utilizar aquele protocolo do TP Bus e vamos adotar aqui o protocolo Modbus. Vamos ver o que muda ali na configuração da nossa IHM e na configuração aqui do nosso TP. A primeira configuração que eu tenho que fazer é da minha porta RS485 no meu TP. Então essa configuração ela é exatamente igual ao do vídeo anterior. Então eu já vou adotar diretamente essa memória de 8120, eu vou adotar ela no valor 137, que é justamente esses parâmetros de comunicação, 19.200, 8 bits sem paridades, 2 stop bits. Então a configuração é idêntica do TP Bus e para o Modbus. A grande diferença está justamente nesse ponto aqui, ó, do mapa de memória do TPW04. Essas duas tabelas aqui a gente encontra no manual de programação do TPW04. Então eu vou fazer um exemplo muito parecido com o vídeo anterior, onde eu estava utilizando as memórias M0, a memória D0 e a memória T0. Então vamos ver agora para que serve esse mapa de memória aqui que eu estou apresentando para vocês, né? Então lá na minha HM, quando eu estiver comunicando com o TPW04 através da rede Modbus, eu não vou ter essas memórias disponíveis ali, né? Eu vou ter justamente só um endereço aqui, um endereço numérico para elas. Então essa tabela me mostra justamente isso aí, né? A minha memória M0 corresponde ao endereço 200, só que 200 em hexa nesse caso aqui, né? Então eu teria que fazer o que nesse caso, né? Pegar a calculadora do Windows, mudar ela aqui para modo programador, clicar uma vez aqui em hexa e digitar o valor 200. Então esse valor 200 corresponde ao que? A 512 em decimal. Isso quer dizer o que, né? Que se eu quiser acessar a minha memória M0 na minha rede Modbus, o endereço na rede Modbus vai ser justamente o valor 512. Então se eu quiser acessar a minha memória M1, vai ser o que? Vai ser 513. Se eu quiser acessar a minha memória M2, vai ser 514 e assim por diante. Então a mesma coisa vale para as outras memórias aqui, para a minha memória D e para a minha memória T. Então se eu quiser acessar a minha memória D0, ela tem justamente esse endereço ali na minha rede Modbus, 4.338 em hexa. Então eu posso vir aqui na calculadora do Windows, digitar 4.338 e ele vai mostrar o valor em decimal aqui, que é o valor que eu vou utilizar lá na minha IHM, 17.208, é equivalente à minha D0. A minha D1 ela já seria o que? 17.209 e assim por diante.
Vamos agora ver como é que fica esse exemplo aqui na bancada. Então eu estou com o programa do TPW04 aberto, eu já estou com um programa feito aqui que é exatamente o programa do vídeo anterior. Então para quem não viu ainda, né, essa primeira linha eu faço a configuração da minha porta 485, justamente nesse modelo que eu coloquei aqui no comentário, 19200, 8N2. E aí eu tenho um programa bem simples aqui, né? Minha M0 vai acionar uma T0, um temporizador T0, né? Que tem como base de tempo essa minha memória D. Finalizado esse tempo T0, ele vai acionar uma saída Y0. Então a programação aqui no TP não mudou absolutamente nada, né? Ela ficou idêntica ao do vídeo anterior. Então eu posso fazer o download desse programa aqui no TP. Então a primeira coisa que eu venho aqui no menu PLC, clico em conectar, clico nesse botão aqui chamado ligação, ele vai falar que a ligação foi bem sucedida, posso clicar em OK e agora eu já posso fazer o download. Então o download vem aqui no menu PLC, escrever. Eu posso clicar em OK e OK em todas as mensagens que aparecerem a seguir. Então ele já fez o download aqui, eu já posso até monitorar o meu programa através desse ícone aqui, ou apertando a tecla F3. Bom, o meu programa no TP já está pronto, então eu vou começar a programar agora a minha IHM. Já estou com o meu software aqui aberto, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir um programa novo, eu escolho o modelo da minha IHM, clico em OK. Nessa tela eu clico em New Device, justamente para criar um novo protocolo de comunicação. Então no último vídeo eu havia selecionado esse protocolo, TECO TP03 Series. Então agora eu venho na minha lista de protocolos, vou escolher a opção Modbus, escolho a opção Modbus IDA. Então ele vai ter as opções de Modbus RTU. As duas que funcionam é o Modbus RTU ajustável e o Modbus RTU Zero Based Addressing. Qualquer um dos dois funciona com todos os equipamentos da VEG. Então eu vou escolher esse Modbus RTU Zero Based. Então eu vou selecionar aqui a porta 485, ela já está selecionada. E eu vou trocar agora a minha porta COM para a minha porta COM 4, que é a porta COM aqui do meu simulador. Então porta COM 4, velocidade tem que ser a mesma velocidade configurada lá no TP, que é 19.200, 8, none 2. Turnaround Delay, eu vou colocar um valor aqui para não deixar ele zerado, vou colocar o valor de 50. Clico em OK e o restante já está tudo configurado, já posso clicar em OK. Posso clicar OK novamente. Bom, o primeiro objeto que eu vou inserir aqui na minha IHM vai ser justamente um toggle switch, um botão, né? Só que como eu estou utilizando o protocolo Modbus, eu não vou ter direto a minha M0, né? Eu volto a ter as opções padrões do Modbus, 0x, 4x. Então 0x é para bit, 4x para word, basicamente é isso. E é justamente nesse momento que entra aquele mapa de memória, né? Então a gente já viu que o M0 é equivalente ao endereço 512 no Modbus. Então é justamente esse endereço que eu vou utilizar aqui, ó. Quando eu colocar o endereço 0x512, automaticamente esse botão aqui vai estar linkado com a minha memória M0. Bom, eu vou inserir agora um campo numérico, que é justamente para linkar a minha memória, aquela minha memória D0, né? Então, para eu acessar a minha memória D0, o que eu vou fazer, né? Eu vou utilizar a memória 4x e no endereço aqui eu vou utilizar o endereço 17.208, que é justamente a conversão daquele mapa de memória que a gente já viu, né? Então a memória D0 é equivalente à memória 17.208 aqui na rede Modbus. Esse valor aqui é equivalente à minha memória D0. Eu vou até colocar aqui, ó, D0, setpoint de tempo. Assim como eu fiz no vídeo anterior, eu posso colocar uma casa decimal aqui, né? Então, até esqueci de colocar ela. Eu posso colocar ela aqui, ó, uma casa depois da vírgula. Bom, e agora para acessar a minha memória T0, eu vou precisar justamente desse endereço, o endereço 4000 em hexa, né? Então, novamente, eu venho aqui na minha calculadora, digito aqui 4000 em hexa, né? Ele é equivalente a um endereço 16.384. Então é esse endereço que eu vou utilizar aqui na minha IHM. Então eu vou copiar o campo numérico, eu vou tirar essa opção de Allow Input e vou digitar o endereço justamente aqui, né? 17.384, que é equivalente ao minha memória T0. Então eu vou colocar aqui, ó, como um campo de texto, né? Vou colocar T0, tempo decorrido. Bom, e agora para finalizar, então ficou faltando a minha lâmpada aqui, né? Faltou colocar o endereço Y0. O endereço Y0 eu acabei não mostrando para vocês, mas ele está justamente aqui no meu mapa de memórias, ó, na segunda linha.
Então o endereço Y0 ele é equivalente aqui ao endereço 100 em Modbus. Então novamente eu abro a minha calculadora, venho aqui na opção X e digito o valor 100. Então aqui eu já posso ver, né? O endereço 100 ele é equivalente ao valor 256 em decimal. Então é esse valor que eu vou utilizar lá na minha IHM. Voltando aqui para a minha IHM, eu já posso colocar a minha lâmpada. E o endereço Modbus eu vou utilizar 0x, endereço 256. Então eu coloco minha lâmpada aqui, que é equivalente ao meu Y0. Então feito isso, meu programa já está pronto. Vamos ver ele rodando agora. Venho aqui em Project, Online Simulation. Eu vou ter que dar um nome aqui para ele, vou colocar como teste TPW04 Modbus. Beleza, ele já vai compilar e já vai, se não tiver nenhum erro, ele já vai abrir meu simulador. Bom, meu simulador já está aberto, então eu já posso minimizar aqui a minha janela do EB Pro, justamente para conseguir ver o programa do TPW04 aqui de fundo, né? Então para a gente ver se a comunicação está funcionando, né? Eu posso alterar o valor aqui de D0, eu vou colocar 8 segundos dessa vez, né? Vou colocar 8 segundos e vou mandar ligar aqui. Esse botão, ele está linkado com a minha memória M0. Então vamos ver agora o meu programa funcionando, né? Na hora que eu apertar o meu botão, ele vai acionar M0 e vai contar 8 segundos e depois, após os 8 segundos, ele vai ligar a minha lâmpada. Então vamos ver ele funcionando. Já está contando os 8 segundos. Então terminou os 8 segundos, ele tem que ligar a lâmpada. Bom, quase tudo funcionou, né? Só o T0 aqui que acabou dando errado, né? Ele não mostrou o tempo atual aqui. Então ele permaneceu em 0, né? Vou até ligar novamente, ó. Pode ver que ele está contando os 8 segundos, só que ele não está mostrando aqui na minha IHM. Então deve ter algum erro aqui na programação. Vou dar uma olhada para ver o que é. Bom, acabei encontrando o problema, então ele está justamente aqui, né? O T0, a minha memória T0, ela é o endereço 4000, que é equivalente ao endereço 16.384 lá na minha IHM. Então aqui na minha IHM eu havia digitado 17.384, por isso que não estava funcionando. Então eu vou ter que fazer essa correção aqui, colocar 16.384. Aí agora sim eu posso fazer novamente a simulação e abrir aqui o meu programa no TP para ver se está tudo funcionando. Acho que agora vai funcionar, ó. Ele já até mostrou os 8 segundos. Então eu vou ligar novamente, aí agora sim eu consigo ver meu tempo correndo aqui. Então foi só um erro na hora de digitar o endereço. Como vocês puderam ver nesse vídeo, é totalmente possível fazer a comunicação aqui da IHM ou de qualquer um outro equipamento com o TPW04 através da rede Modbus. Bom, espero que tenham gostado desse assunto. Não deixem de se inscrever no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, podem deixar ali nos comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado, até um próximo vídeo.